Que Napoleão Bonaparte foi imperador da França, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que um sobrinho dele também foi imperador da França. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Luís Napoleão, o Napoleão III da França. Todo mundo conhece a história de Napoleão Bonaparte, o herói revolucionário francês, conquistador e imperador. Napoleão I também ficou muito famoso por seus fracassos, como a campanha na Rússia de 1812 e a Batalha de Waterloo. Mas uma de suas deficiências menos conhecidas foi a sua tentativa de estabelecer uma dinastia. No auge de seu poder, Napoleão deu títulos imperiais aos seus irmãos, principalmente José, que foi rei da Espanha, e Luís, que foi rei da Holanda. Este último era o reino do irmão mais novo de Napoleão, Luís, cujo filho nasceu em 19 de abril de 1808 e se chamava Carlos Luís Napoleão, muitas vezes abreviado para Luís Napoleão, em homenagem ao seu imperador e chefe da família. Napoleão I e sua esposa, a imperatriz Maria Luísa, tornaram-se padrinhos da criança. Em 1810, quando Luís Bonaparte recebeu a ordem de abdicar sua coroa e regressar à França, o jovem Luís Napoleão rapidamente se tornou um dos sobrinhos favoritos do imperador. Muitas vezes mimado, levado a reuniões oficiais e geralmente tratado com carinho pelo casal real. Mas o que parecia ser uma vida principesca pacífica e privilegiada foi interrompida após o primeiro exílio de Napoleão em 1814 e pelo segundo exílio após a Batalha de Waterloo em 1815. O jovem príncipe foi forçado ao exílio ao lado de seus pais. A Europa esqueceu a própria existência de um certo Carlos Luís Napoleão Bonaparte. Após a restauração da dinastia Bourbon em 1815, a família Bonaparte se exilou em várias partes do mundo. Alguns foram para a América, outros se exilaram em vários países da Europa. Enquanto isso, Luís Napoleão seguiu com a família para a Alemanha e depois para a Suíça. O jovem príncipe Luís cresceu ouvindo histórias gloriosas sobre o seu tio imperador e ideias revolucionárias antimonarquistas. Quando tinha 15 anos, a família mudou-se para Roma, onde o jovem príncipe fez amizade com François-René de Chateaubriand, escritor francês e embaixador de Paris em Gênova. Ele teve uma enorme influência em Luís Napoleão. Graças a ele, o príncipe exilado viu os limites das suas ideias revolucionárias radicais e desenvolveu uma sólida afinidade pela literatura romântica. No final da década de 1820, Luís Napoleão, ao lado de seu irmão mais velho, Napoleão Luís, juntou-se aos Carbonari, uma organização cujo objetivo era desalojar o domínio dos Habsburgo sobre a Itália. Em 1831, as forças austríacas e papais lançaram a ofensiva bem-sucedida contra os rebeldes, forçando os dois irmãos Bonaparte a fugir. Pouco depois, Napoleão Luís morreu de sarampo. Em abril, Luís Napoleão Bonaparte e sua mãe mudaram-se para Paris, adotando o sobrenome Hamilton para evitar qualquer suspeita. Um ano antes da chegada de Luís Napoleão, a monarquia Bourbon foi derrubada pela última vez durante a Revolução de Julho de 1830 e foi substituída pela Monarquia de Julho, uma monarquia constitucional liderada por Luís Filipe de Orleans. Esse monarca era muito mais liberal do que os seus primos Bourbon e, portanto, tolerou a permanência dos Bonaparte na França. Isso é, desde que eles permanecessem discretos. No entanto, a mera presença de um parente de Napoleão foi suficiente para criar um furdúncio entre a população. A verdadeira identidade dos Hamilton acabou por vazar para a população. E, em maio de 1831, ocorreu uma manifestação pública de luto pelo imperador Napoleão I em frente à residência dos Hamilton. Alguns participantes chegaram a pedir o retorno ao trono do exilado Napoleão II, que era filho de Napoleão Bonaparte com a imperatriz Maria Luísa. Após este acontecimento, o rei Luís Filipe I exigiu que a família deixasse a França para evitar mais furdúncios. Assim, os Bonapartes voltaram para a Suíça. Após sua derrota definitiva, Napoleão Bonaparte deixou muitos apoiadores no exército e na população em geral. Eles foram reunidos sob a bandeira do bonapartismo, ideologia política que dizia que o poder deveria ser centrado no chefe da casa Bonaparte. E esse chefe Bonaparte governaria o país com políticas benéficas para toda a população.
O apoio bonapartista nunca vacilou, apesar dos anos de exílio. A falta de perseguição contra a família de Napoleão I estava de fato ligada ao risco de grande motim entre soldados franceses e a população. Esses apoiadores foram a espinha dorsal da Revolução de Julho de 1830 e exerciam um poder político significativo. De acordo com a regra de sucessão, o chefe da facção bonapartista era Napoleão II, filho do falecido imperador. Os próximos herdeiros na linha eram os tios de Luís Napoleão, José e Lucien, mas eles não tinham interesse em voltar à vida pública. Com a morte de Napoleão II em 1832, o novo líder da causa bonapartista tornou-se Luís Napoleão Bonaparte. De volta à Suíça, Luís Napoleão alistou-se no exército suíço e tornou-se oficial de artilharia. Durante a sua estadia, escreveu vários livros sobre as suas ideias políticas que delinearam as bases do bonapartismo. Olha, vou te dizer que para a época eram ideias bem inovadoras. E vou te contar, esse Luís Napoleão era tipo insider, gostava de inovação. E por acaso, estou usando a Tech T-shirt da Insider, a camiseta que simplesmente seca mais rápido do que as camisetas comuns. Veja bem, eu moro em Porto Velho, Rondônia, aqui na região amazônica, uma cidade que faz 40 graus de noite e na sombra. Mas com a Tech T-shirt eu nem sinto tanto calor, o que é uma maravilha para quem mora em cidades quentes. Além disso, eu passo horas usando ela porque ela tem uma tecnologia que não transmite odor. E isso ajuda em outra coisa, que é utilizar essa camisa sem pena, pois ela tem uma durabilidade que é bem maior do que uma camiseta comum. Aqui ó, meu amigo, é tecnologia. Ainda não está convencido? Eu vou te dar um exemplo de tecnologia na prática da Tech T-shirt da Insider. Imagina que você está atrasado para ir para uma reunião, para um encontro, para a escola ou outra coisa aí parecida. E aí você vai no armário, pega a sua camiseta, mas ela está amassada. Se for a Tech T-shirt, não tem problema, porque você vai andando, caminhando e com esse movimento ela vai desamassando no seu corpo. Não é incrível? E se toda essa tecnologia que eu citei não te convenceu que a Tech T-shirt é incrível, eu vou te dar o detalhe final. Ela veste super bem. Comenta aí se não tá muito bem em mim aqui, ó. Olha só, olha só. Não tá bem não? Tá bom, tá bom. Agora vem um detalhe matador. Com o meu cupom de desconto, STORYTO12, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Não é apenas nas camisetas, é em todo o site. Vou deixar o meu link exclusivo na descrição do vídeo aqui para facilitar a sua vida. Clica aí, vai no site, olha os produtos e me diga se não vale a pena. Lembrando que ela tem todos os tamanhos, do P ao XXGG. A Tech T-shirt da Insider é a evolução da camiseta preta básica. Ela é confortável, não desbota e desamassa no corpo. Perde tempo não, vai de Insider. Enquanto Luís Napoleão estava desenvolvendo suas ideias, na França, a popularidade do rei Luís Felipe caía significativamente, pois as promessas da Revolução de 1830 estavam longe de serem cumpridas. Uma revolta popular foi violentamente reprimida em 1832, e mais agitação social estava se avolumando. O monarca conseguiu reconciliar a nobreza francesa com a burguesia, mas ao fazê-lo, criou um novo sistema social baseado na renda e na propriedade, e as classes mais pobres foram deixadas para trás. Em 1836, Luís Napoleão tentou tirar vantagem da situação. Com a ajuda de um oficial de alta patente da guarnição de Estrasburgo, ele conseguiu dominar o conselho municipal da cidade. No entanto, eles foram rapidamente cercados por tropas francesas. O príncipe foi forçado a voltar para a Suíça, enquanto seus parceiros eram presos. Para evitar outra manifestação popular de bonapartistas, o rei Luís Felipe perdoou os conspiradores e exigiu em vão que as autoridades suíças entregassem os Bonapartes. Luís Napoleão deixou voluntariamente a Suíça para poupá-la de qualquer desentendimento diplomático com Paris. Ele acabou indo para o Reino Unido, antes de fazer uma turnê pelas Américas. No verão de 1840, Luís Napoleão tentou mais uma vez encenar um golpe contra o rei Luís Felipe. A empreitada acabou terminando em desastre total, e o príncipe foi detido e encarcerado na fortaleza de Reims. Luís Napoleão permaneceu preso por 6 anos antes de escapar em maio de 1846. Ele retornou ao Reino Unido e de lá organizou a oposição bonapartista contra o rei Luís Felipe I. O descontentamento contra o rei Luís Felipe atingiu o auge em fevereiro de 1848. E adivinham o que aconteceu? Paris saiu às ruas novamente. O resultado foi que a Guarda Nacional recusou-se a ficar do lado do rei e aí, sem alternativa, ele teve que abdicar.
Assim, acabou ocorrendo uma substituição. O rei Luís Filipe acabou indo para a Inglaterra e Luís Napoleão saiu da Inglaterra e foi para a França. Sobre esse retorno de Luís Napoleão para a França, o escritor Victor Hugo, aquele lá dos Miseráveis e do Corcunda de Notre Dame, acabou escrevendo que não era o retorno de uma pessoa, e sim de uma ideia. Ele acabou sendo um visionário, já que Luís Napoleão acabou chegando ao poder na França. Além disso, Victor Hugo foi um dos maiores inimigos de Napoleão III, e por acaso ele era amigo de Dom Pedro II. No dia 24 de fevereiro, os líderes da Revolução estabeleceram a Segunda República Francesa. Um governo provisório rapidamente se estabeleceu e marcou novas eleições. No entanto, a agitação estava longe de terminar. A classe trabalhadora levantou-se em revolta no norte da França devido à falta de empregos disponíveis. Passaram a perseguir os trabalhadores belgas estabelecidos na região. Entretanto, os líderes republicanos radicais da Revolução ficaram fortemente decepcionados com os resultados das primeiras eleições. Os partidos conservadores, apoiados pelas zonas rurais do país, rapidamente invadiram a Assembleia Nacional. Conservadores e progressistas continuaram a cair na peia nas ruas de Paris até junho, quando o exército tomou o lado do governo conservador e esmagou violentamente a oposição. As eleições legislativas foram rapidamente organizadas, e Luís Napoleão obteve um assento na Assembleia. O corpo recém-eleito estabeleceu rapidamente uma nova Constituição e as eleições presidenciais ocorreram em dezembro de 1848. Napoleão apresentou-se como um candidato de centro, suficientemente conservador para agradar as massas rurais, mas representando os ideais revolucionários através do seu nome. O resultado foi que Luís Napoleão venceu as eleições de forma esmagadora. Ele teve 74% dos votos. Por outro lado, a Assembleia foi dominada pelos conservadores, socialistas e radicais republicanos. Em junho de 1849, os republicanos radicais tentaram dar um golpe na Segunda República, mas eles foram enxotados de lá. Como presidente, Napoleão opôs-se veementemente à Assembleia, muitas vezes usando seus poderes para limitar os deles. Seguindo o modelo de seu tio, Luís Napoleão vestiu o uniforme de general da Guarda Nacional e se autoproclamou príncipe presidente. Isso foi visto como antirrepublicano por muitos deputados. Durante a intervenção francesa de 1849 para apoiar a recém-criada República Romana na Itália, o futuro imperador ordenou às suas tropas que mudassem de lado e apoiassem o Papa. Isto lhe rendeu o apoio do mundo rural francês conservador, mas ampliou ainda mais o conflito com a Assembleia. Para limitar o seu poder, os representantes tentaram introduzir reformas que retirariam o apoio de Luís Napoleão. Introduziram a lei que restringia os direitos eleitorais aos cidadãos franceses do sexo masculino com mais de 3 anos de residência na França, excluindo 3,5 milhões dos 9 milhões de potenciais eleitores. Esta decisão foi amplamente impopular entre a população. Além disso, o príncipe-presidente tentou concorrer a um segundo mandato, mas não conseguiu reunir o apoio necessário. A Assembleia conseguiu limitar momentaneamente a ascensão de Luís Napoleão como único governante do país, mas ao fazê-lo, perdeu o apoio da população. O príncipe-presidente tornou-se mais popular e ganhou o apoio de facções tradicionalistas e religiosas. Além disso, graças a alguns gestos de reconciliação feitos em relação aos partidos de esquerda e aos radicais, Luís Napoleão ganhou o apoio da classe trabalhadora. Mas o golpe de misericórdia veio do exército. Oficiais e soldados apoiavam firmemente Luís Napoleão. Afinal, ele carregava o nome do maior imperador da França. Na noite de 2 de dezembro, aniversário de 47 anos da coroação de Napoleão Bonaparte, aconteceu o golpe de Luís Napoleão. Alguns republicanos tentaram resistir, mas foram cruelmente esmagados. Mais uma vez, as ruas de Paris foram pintadas de sangue à medida que um novo governo militar surgia. Após o golpe de dezembro de 1851, Luís Napoleão instituiu o Segundo Império Francês e se auto-intitulou Napoleão III. Essa repetição de Napoleões no poder na França inspirou Karl Marx a formular uma frase que é famosa no seu livro O 18 de Brumário de Luís Napoleão. Aquela lá que fala: a história se repete, primeiro como farsa, depois como tragédia. Ou é ao contrário? Acho que é primeiro como tragédia e depois como farsa. Mas enfim, tá aqui no livro dele, O 18 Brumário de Luís Napoleão. As provações e tribulações de Luís Napoleão rumo ao governo absoluto finalmente terminaram. Após o golpe sangrento de dezembro de 1851,
o príncipe-presidente reuniu progressivamente todo o poder nas suas mãos, usando a inteligência e a força para tirar os seus adversários do compasso político e erguer-se como o único governante da França. Durante o seu reinado, o imperador Napoleão III fez da França uma força a ser reconhecida entre as outras nações europeias. Ele expandiu o Império Colonial Francês e, finalmente, guiou o país para uma era de prosperidade econômica e social. No entanto, o seu governo também foi marcado por deficiências significativas na política externa e na unidade política interna. Após o golpe de dezembro de 1851, Luiz Napoleão implementou medidas autoritárias para suprimir a sua oposição. A censura à imprensa foi reconstituída, todas as opiniões políticas tiveram que ser submetidas a autoridades antes de serem publicadas. Em fevereiro, realizou-se uma nova eleição, que viu a ascensão de uma assembleia predominantemente bonapartista. Consequentemente, eles apoiavam tudo de Luiz Napoleão. Além disso, Luiz Napoleão realizou um plebiscito para legitimar sua permanência no poder, declarando-se presidente por 10 anos renováveis e banindo os símbolos do republicanismo em escolas e universidades. Depois disso, a Casa de Orleans foi exilada do país. Luiz Napoleão passou 1852 consolidando seu poder e esmagando vários movimentos de oposição, principalmente monarquistas, republicanos e socialistas. Todos foram postos de lado e uma nova constituição que deu imenso poder ao presidente foi estabelecida. Em 9 de outubro de 1852, Luiz Napoleão fez o seu famoso discurso em Bordeaux, onde proclamou que o Império é paz. Ele prometeu que o renascimento de um Império francês não significaria uma agenda de expansionismo como a do seu tio tinha sido, mas sim seria uma oportunidade para modernizar a França, acelerando a sua industrialização e melhorando a sua infraestrutura. No final de novembro foi realizado um novo plebiscito, cujo resultado tornou Luiz Napoleão imperador da França. Assim, começou o reinado de Napoleão III. A Segunda República terminou com um gemido e o Segundo Império começou sem muito alarde. Ao chegar ao trono imperial, o casamento do novo soberano passou a ser considerado uma questão de Estado. A perpetuidade dinástica, baseada na sucessão, obrigou o imperador a renunciar à solteirice. Aliás, ele era um solteirão convicto, que pegava várias mulheres. Como vocês já devem estar imaginando por aí, ele era um raparigueiro de primeira. Mas a aristocrata espanhola Eugênia de Montijo acabou roubando seu coração. O casamento ocorreu em 19 de janeiro de 1853. Da união deles nasceu o príncipe Eugênio, que morreu em 1873 durante a guerra contra os Zulus aos 23 anos. E claro, vai ter vídeo sobre Eugênia de Montijo, a espanhola que foi a última imperatriz da França. E só para te deixar mais curioso sobre ela, ela foi muito mais importante para a moda do século XIX do que Sissi e do que a Rainha Vitória. Então se você quer esse vídeo sobre Eugênia de Montijo o mais rápido possível, comenta aqui que eu vou acelerar a produção desse vídeo. Apesar da natureza estritamente autoritária do seu regime, o imperador Napoleão III cumpriu a maior parte das suas promessas. Em muitos aspectos, ele foi leal à ideologia do bonapartismo, tal como ele próprio a delineou na sua juventude. Ele foi um governante autoritário, implementando políticas de interesse comum. Devido à contínua agitação social, a França ficou progressivamente atrás de outras nações europeias na economia e na industrialização. Além disso, Paris perdeu grande parte da sua influência estrangeira como o Reino Unido, a Áustria e a Rússia. O Império teve que enfrentar muitos desafios, e Napoleão III estava pronto para a tarefa. A partir de 1852, o monarca Bonaparte introduziu o sistema bancário e supervisionou a criação dos primeiros bancos franceses. Estas estruturas permitiram-lhe modernizar a economia francesa e deram ao imperador os fundos necessários para suas outras reformas. Assim, o Segundo Império Francês teve uma excelente receita financeira devido ao sistema bancário recém-estabelecido e às políticas de comércio exterior eficazes herdadas da era de Luís Filipe. Além disso, a taxa de natalidade constante que ocorreu de 1815 a 1830 proporcionou ao país uma população jovem e capaz. Portanto, o imperador Napoleão III tinha todos os elementos necessários para suas ambiciosas reformas. Um dos principais projetos estruturais de Napoleão III era a extensão da malha ferroviária francesa. De 1852 a 1870, a rede ferroviária cresceu de 3.500 km para 20.000 km no total.
O desenvolvimento da infraestrutura de transportes impulsionou mais investimentos na indústria francesa e, progressivamente, bobinas, aço e várias fábricas proliferaram por todo o país. O segundo grande projeto de Napoleão III foi a reconstrução e inovação de Paris. A cidade já era um grande centro cultural europeu, mas sob o reinado de Napoleão III, ela fez jus ao seu apelido de Cidade Luz. O imperador ordenou a reconstrução das principais estradas e avenidas e o desenvolvimento das primeiras lojas de departamento. O imperador também contribuiu fortemente para a vida cultural de Paris. Ordenou a construção do Palácio da Ópera e financiou pessoalmente numerosos projetos culturais. Sob o seu reinado, Paris floresceu e recuperou seu lugar como capital da cultura e do esclarecimento. O imperador também patrocinou a modernização do comércio marítimo francês. A França comprou e construiu novos navios a vapor para competir com as frotas britânicas e americana. Em pouco tempo, a França recuperou seu estatuto de potência global e estava pronta para expandir a sua influência para além das fronteiras. Uma das primeiras ações de Napoleão III como governante absoluto da França foi aliar-se à Grã-Bretanha da Rainha Vitória. Juntos, ao lado do Império Otomano, eles derrotaram a Rússia na Guerra da Crimeia. Durante as negociações de paz, o imperador garantiu que a Rússia não sofresse consequências catastróficas devido à derrota. Ao fazer isso, ele conseguiu construir progressivamente laços de amizade com o czar que iriam muito além do seu reinado. Este foi um dos primeiros movimentos de Napoleão III na sua política anti-austríaca, que consistia em isolar e cercar o Império Habsburgo, a fim de arrebatar sua influência sobre os estados germânicos e a Itália. A fim de limitar ainda mais a influência austríaca e criar uma zona tampão entre França e Viena, Napoleão III apoiou fervorosamente a independência e a unificação italiana. Paris já dispunha de uma forte aliança com o reino de Piemonte e Sardenha, governado pela Casa de Saboia, que era o candidato de Napoleão para governar um estado italiano unificado. O apoio do imperador ao rei de Sardenha, Vítor Emanuel II, começou em 1955. Em abril de 1859, quando a Áustria declarou guerra ao Piemonte e Sardenha e acusou o pequeno reino de ameaçar os interesses de Viena na região, a França interveio decisivamente em nome do seu aliado. Os exércitos franceses marcharam para a Itália e venceram várias batalhas contra os austríacos. A brutalidade excepcional dos combates levou aos imperadores franceses e austríaco a assinar um tratado de paz em 11 de julho de 1859. Os Habsburgos reconheceram oficialmente a independência italiana sob Vítor Emanuel II, mantendo Venécia e a região circundante sob seu controle. Quando o imperador Napoleão III ascendeu ao poder, a França já possuía alguns territórios ultramarinos. Paris tinha possessões nas Antilhas, na África Ocidental, atual Senegal e territórios vizinhos, e na Argélia. Este último foi conquistado dos otomanos em 1830 e abriu caminho para uma nova era colonial francesa. Um dos principais desafios do imperador era pacificar totalmente a Argélia. De 1830 a 1847, as populações locais opuseram-se violentamente ao domínio francês. A derrota e a prisão do imperador argelino diminuiu a resistência armada contra a França, mas a animosidade em relação ao domínio francês permaneceu muito forte. A fim de pacificar a população local, o imperador libertou o príncipe derrotado e tornou-se amigo dele, e também baniu as políticas antimuçulmanas durante o resto de seu governo. A relação amigável entre o imperador e o príncipe continuaria até a morte de Napoleão. Ajudaria a melhorar as relações entre muçulmanos e cristãos no Oriente Médio e no norte da África. Durante o Segundo Império, a França também conseguiu estabelecer domínio sobre a Cochichina, o atual Vietnã. Este seria o trampolim da futura colônia da Indochina. No entanto, a política ultramarina do imperador também tinha suas deficiências. Em 1862, enviou tropas ao México para apoiar o pretendente imperial local Maximiliano I. Este último enfrentou a resistência dos republicanos liderados pelo presidente Benito Juárez. Bem sucedido no início, o imperador Napoleão III teve de abandonar completamente os seus interesses mexicanos em 1866, quando os Estados Unidos, recém-saídos de uma guerra civil, se opuseram claramente aos interesses da França na região. A retirada francesa foi seguida pela derrota total das forças imperiais mexicanas. Apesar da eficiência de algumas reformas de Napoleão III, o Segundo Império não foi popular entre todos.
Na verdade, os monarquistas consideravam Napoleão III um usurpador e os republicanos consideravam ele um ditador. Mas quem disse que esse pessoal saía na rua para falar mal do imperador? Se saísse, meu amigo, era uma peia no lombo e cadeia e até morte. Então, todo mundo ficava quietinho ali só esperando o tempo passar. A oportunidade da oposição surgiu. O Segundo Império Francês não caiu por causa de uma revolta popular contra Napoleão, mas devido a um conflito desastroso que marcou a França desde então, e até rimou. Em 18 de junho de 1870, a França e a Prússia declararam guerra entre si devido à influência dos estados alemães. A princípio, era evidente que o imperador Napoleão III subestimava as capacidades militares e diplomáticas de Berlim, e também de seu chanceler, Otto von Bismarck. Um exército liderado pelo próprio imperador foi rapidamente derrotado na Batalha de Sedan, com Napoleão III sendo levado ao cativeiro. Ao que se seguiu foi um desastre completo para a França. A oposição rapidamente ocupou o súbito vácuo de poder, proclamando a Terceira República. O monarca abdicou e Paris teve de abandonar grande parte dos seus territórios orientais a um recém-proclamado Império Alemão. Seguiu-se o episódio sangrento da Comuna de Paris, a primeira experiência de implantar o socialismo na história, que marcou a história francesa nos séculos seguintes e o mundo como um todo. Depois de abdicar, Napoleão III mudou-se então para a Grã-Bretanha. Ele era um grande amigo da Rainha Vitória. Sério, ela era muito fã dos Bonaparte. E lá, ele permaneceu até sua morte em 1873. O seu impacto na França ainda é sentido atualmente, principalmente em Paris, onde quase todos os cantos da cidade foram construídos sob o seu reinado. Apesar das suas muitas deficiências, Napoleão III continua a ser um governante importante na história francesa, cujas políticas contribuíram grandemente para a modernização do país e o seu prestígio internacional. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo da série sobre a família Bonaparte e em breve tem outros vídeos aí vindo pela frente. Comente aí se você quer sobre a Guerra da Crimeia, a Guerra Franco-Prussiana, Eugênio de Montijo e até Otto von Bismarck, que futuramente eu posso trazer esses vídeos. No mais, considere ser membro do Story2Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube, que você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E assinando hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Também não esquece de curtir esse vídeo, se não for inscrito se inscreva. No mais, falou!